Olá, pessoal. Eu sou o Bruno, da equipe de comunicação da PGFN. Quero dar as boas-vindas a você, contribuinte, que chegou em nosso canal para acompanhar a roda de conversa da PGFN, né, para a celebração do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, que é celebrado no dia 25 de maio. E hoje traremos informações sobre atendimento, regularização de dívidas, e iremos esclarecer algumas dúvidas enviadas por vocês. Para isso, estamos com algumas representantes do nosso time, a Mariana Leles, a Joana Araújo, a Raquel Mendes, a Rochelle Lins, a Carolina Souza e a Flávia Degelo. Para começar nosso encontro, né, convidar a Joana Araújo para falar sobre esse dia. Bem-vinda, Joana. Então, muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui. Agradeço a participação de todos e todas. O Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, ele é celebrado pela Procuradoria já há algum tempo, já virou tradição, porque nós entendemos que o contribuinte ele é peça fundamental na execução das políticas públicas do nosso país. Então, hoje é um dia de estreitar esse diálogo, né? Nós vamos falar aqui de vários assuntos que foram objeto de perguntas nas redes sociais, e o nosso objetivo é trazer aqui a cara da PGFN, quem está aqui por trás, né, dos bastidores da PGFN, para conversar com a sociedade, com esse contribuinte que merece aí todo o nosso respeito. Então, muito obrigada a todos. E antes de a gente seguir, né, para as dúvidas, para começar o nosso encontro, já trazemos uma novidade que entra no ar na próxima semana, né? Que é o acesso ao Regularize pelo Gov.br. Roda o vídeo. A PGFN tem novidades para você. A partir de junho, o acesso ao Regularize para pessoas físicas será somente pelo gov.br. Mais segurança e facilidade para você. E atenção, a mudança passa a valer a partir de junho. Então, se você ainda não tem conta no gov.br, acesse www.gov.br e crie agora. E não se preocupe, após criar a sua conta, não será preciso novo cadastro no Regularize. E em 2025 teremos mais novidades no portal. Quer consultar seus débitos pendentes? Quitar suas dívidas com a União ou FGTS? Ver a situação do parcelamento? Acesse regularize.pgfn.gov.br. Então, Bruno, temos uma grande novidade, que é o início do projeto de migração do acesso do Regularize para o Gov.br. Então, a partir do dia 2 de junho, os contribuintes que são pessoa física só acessarão o portal Regularize via Gov.br ou ainda pelo portal ECAC da Receita Federal. Essa medida ela visa garantir mais segurança, evitar fraudes, evitar que terceiros utilizem de forma indevida a senha desses contribuintes que são pessoa física. A PGFN ela vai disponibilizar um tutorial sobre essa mudança, né, que envolve também o acesso do falecido, e vai ficar tudo muito bem claro aí para o contribuinte, para o usuário do portal Regularize. E cabe também a gente falar que é apenas a primeira fase dessa migração. A segunda fase também está prevista agora para o ano de 2025, e ela vai contemplar uma grande novidade aí para os contadores, para os advogados, que é o nosso módulo de procurações, módulo de autorizações de acesso ao portal Regularize. Então, aguardem que teremos muitas novidades aí, além do recém-implantado sistema que permite a simulação de negociações, né, de transação tributária. Foi uma entrega recente que também está se consolidando na reta final a partir do dia 2 de junho. Então, aguardem as novidades, sigam nas redes sociais, para saberem as atualizações desse projeto. Obrigado, Joana. Dar as boas-vindas agora à Mariana e aproveitar já fazer a pergunta para ela, que na última semana recebemos algumas perguntas referentes ao impedimento, né, de 2 anos para negociar as dívidas, né, do contribuinte. É uma dúvida que a gente recebe com frequência. Pode nos contar quando acontece esse tipo de impedimento e por que ele ocorre? Lógico, Bruno. Primeiro, deixa eu cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou a Mariana Leles Vieira, sou coordenadora geral de negociações aqui da PGFN,
e convido todos a nos acompanharem, e se tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente vai tratar aqui, ou qualquer outra questão, os nossos atendimentos e as nossas unidades estão de portas abertas. Vamos lá, Bruno, esse tema é um tema, você já começou pelo tema mais chatinho, eu percebi, mas é um tema realmente que gera muitas dúvidas. E a primeira coisa que eu queria contar para os contribuintes é o seguinte: o impedimento para transacionar por 2 anos, ele acontece apenas se há uma rescisão de uma conta de transação. Nessa hipótese, o contribuinte fica, de fato, impedido de transacionar pelos próximos 2 anos. Mas, Mariana, por que isso? Essa é uma regra que saiu da cabeça da PGFN? Tem chances de mudar? O procurador que me atender pode deixar esse impedimento de lado? Não, essa é uma regra que está na lei, ela está na lei número 13.988, especificamente no artigo 4º, parágrafo 4º dessa lei. Então, a PGFN não tem a discricionariedade de aplicar ou não esse impedimento, tá? Agora, essa é a má notícia. Boas notícias. É possível evitar o impedimento. De que forma? Eu tenho uma transação tributária e não estou conseguindo pagar. Se a sua transação for uma transação por adesão, aquelas que você adere a um edital, você pode, verificando que não está conseguindo pagar, desistir daquela transação direto no portal Regularize antes de configurar a causa de rescisão. Então, antes de dar ali 3 parcelas inadimplidas, você pode ir lá e desistir da transação. Nessa hipótese, não vai gerar o impedimento. Se a sua transação for uma transação individual, que é aquela que você entrou com requerimento de dívidas mais altas, em que você fez toda uma negociação direto com o procurador, nesse caso não cabe a desistência, mas é possível entrar em contato com a equipe de negociação para explicar as razões de não estar conseguindo cumprir aquele acordo e, se for o caso, negociar uma repactuação. É algo excepcional, mas que pode acontecer. Uma coisa que é importante também dizer, mas Mariana, por que esse impedimento é tão importante? O impedimento, ele é importante porque ele traz um compromisso forte das partes de cumprirem o acordo. É aquilo que sempre se diz, né, o combinado não sai caro. Então, na hora em que há um impedimento para transacionar em caso de rescisão, a gente traz essa política pública para um lugar de conformidade, de respeito e evita que haja entre e sai de transação, como a gente via em programas de parcelamento como o Refis. Obrigado, Mariana. E outra dúvida comum, agora a gente tem recebido muito nos últimos dias, é sobre a prorrogação desses 2 editais que vencem em 30 de maio, né? E se irão abrir outros editais, se esse será prorrogado, o que a gente pode falar sobre esses 2 editais abertos no momento? Vamos lá. Os editais que estão em aberto no momento, em especial o 6 de 2024, eles se encerram no dia 30 de maio, tá? A PFN, ela tem por política manter de forma bastante assídua algum edital em vigor, tá? Por que isso? Porque a gente acha importante que, na maior parte do ano, o contribuinte tenha alternativas para regularizar sua dívida de forma fácil e rápida. Não há, porém, a perspectiva de prorrogação desse edital. A gente já pode adiantar que o edital 6 não será prorrogado, mas a Procuradoria está trabalhando em um novo edital. Não temos ainda a data efetiva da sua publicação, nem se pode garantir se vai ser exatamente igual ou quais são as mudanças em relação ao que está em vigor. Então, o recado, Bruno, é o seguinte: se você tem uma dívida hoje que se encaixe no edital 6, a recomendação é adir ao edital o quanto antes, vamos respeitar esse prazo do dia 30. Não deu certo, ou você teve uma dívida inscrita após o prazo do dia 30 de maio, não se preocupe, a política da PFN é manter a maior parte do tempo editais abertos, então em breve outro deve ser publicado. Fica atento às nossas páginas, aos nossos canais de comunicação, para estar sabendo das novidades. E uma pergunta que a gente recebeu de alguns contribuintes é sobre o prazo para analisar uma transação individual, para analisar uma capacidade de pagamento. Como é que funcionam esses prazos após, né, a ação do contribuinte? Certo, vamos lá.
Acho que uma coisa que é importante a gente esclarecer, Bruno, é que toda a estrutura de negociações da PFN, ela prevê 2 eixos. Um rápido e mais superficial, e outro mais demorado, mas muito mais aprofundado. Tá? O caminho mais rápido e mais superficial, eu diria, é a utilização da capacidade de pagamento já pré-estabelecida pela Procuradoria e as transações por adesão. Por esses 2 caminhos, o contribuinte tem acesso à sua capacidade de pagamento direto no portal Regularize, de forma instantânea, e pode aderir às transações também com poucos cliques, no caso aqui do caminho rápido, né, de regularização tributária. Existem, porém, situações em que é necessário deixar a velocidade um pouco de lado para a gente poder aprofundar e fazer um conhecimento realmente completo da situação daquele contribuinte. Isso acontece nos casos em que há um pedido de revisão da capacidade de pagamento, então o contribuinte entrou ali no portal Regularize, viu o valor que a Procuradoria estima de capacidade de pagamento e fala, não, eu não concordo, não está certo. Se isso acontecer, o contribuinte tem a opção de pedir um pedido de revisão da capacidade de pagamento, mas isso significa que vão ser exigidos uma série de documentos econômico-fiscais, declarações contábeis, e que um procurador ou procuradora vai analisar a fundo todas essas informações e vai pedir esclarecimento sobre uma série de contas ali registradas na contabilidade. Então, é natural, sim, que esse processo leve alguns meses, tá? Esse é o de pedido de revisão da capacidade de pagamento. Da mesma forma, quando a gente está falando de uma transação individual, é aquele acordo em que as partes efetivamente sentam à mesa, ou como estamos fazendo aqui hoje, sentam numa videoconferência para discutir cada vírgula do contrato, cada aspecto da situação financeira daquele contribuinte. Aí, de novo, essa profundidade faz com que a solução não seja tão rápida, mas nos assegura também que os casos mais complicados e que a gente sempre achava que eram insolucionáveis, cheguem a bom termo, certo? Então, para rapidez, velocidade, capacidade de pagamento presumida, transação por adesão. Para profundidade e personalização dos acordos, capacidade de pagamento revisada e transação individual. Para esses 2 últimos, sim, é natural que o processo demore ali alguns meses para ter desfecho. Até porque a necessidade do contribuinte pode ser um pouco de agilidade por causa de uma necessidade, e em alguns casos é uma solução mais personalizada, né? Exato. Obrigado. E outra dúvida, o contribuinte, ele perguntou sobre como proceder quando a empresa tem débitos acima, vultuosos, né? Ele até citou o valor acima de 5 milhões, mas a empresa foi classificada como a capacidade de pagamento D. Então, como que é a forma de lidar, né, com essa combinação de vulto e capacidade de pagamento? Vamos lá. Quando a gente entra nas faixas de classificação a partir da capacidade de pagamento, se a gente fala que o contribuinte é C ou D, significa que a Procuradoria entende que ele é uma situação de irrecuperabilidade ou de difícil recuperação. O que isso significa em termos muito práticos? Aquele contribuinte terá direito a descontos para adimplir a sua dívida por meio de uma transação. Se a dívida é de 5 milhões, mais ou menos, ele pode aderir a um edital de transação, certo? Como o 6 de 2024, que está em vigor agora até o dia 30 de maio. Ao aderir via portal Regularize, o próprio sistema já vai considerar a sua capacidade de pagamento, a sua classificação D, como o contribuinte colocou na pergunta, e vai oferecer os descontos apropriados já para essa classificação. Ótimo. E uma última, né, antes de a gente finalizar esse bloco com você, uma das perguntas que a gente recebeu é bem específica no aspecto de dívidas que estão na Receita e parte na PGFN, né? Se ele consegue transferir toda essa dívida na PGFN, acredito que a dúvida dele é justamente para encontrar essas soluções de regularização que a Procuradoria oferece. Qual que é a orientação que a gente pode passar para ele? Vamos lá. Se as dívidas estão em cobrança na Receita Federal,
Ou seja, elas não estão parceladas lá e elas também não estão em contencioso administrativo, que a gente chama, que é quando tem aquele processo administrativo questionando a dívida. Se as dívidas não estão nessas duas situações, em contencioso administrativo ou parceladas, elas estão em cobrança, em aberto ali no conto corrente da Receita Federal, isso significa que o órgão fazendário já vai encaminhar essas dívidas para inscrição para a PFN. Esse é o fluxo normal da vida do crédito tributário, né? Então, ele está lá em cobrança na Receita, a Receita tem um prazo, que é de 90 dias, para encaminhar esses débitos para a Procuradoria inscrever, certo? Então, é natural que isso já aconteça automaticamente. Caso o contribuinte perceba que esse prazo de 90 dias não foi cumprido, né, ele se estendeu mais do que o devido, ele pode fazer uma solicitação para que os débitos venham para inscrição. Mas eu repito, esse já é o caminho natural da dívida. A Receita Federal já manda os débitos em cobrança depois de um tempo de processamento no órgão fazendário para inscrição aqui pela Procuradoria. Ótimo, ficou bem claro. E antes da gente seguir para o próximo bloco, agradecer a você, Mariana, pelos esclarecimentos, por todas essas orientações para os nossos contribuintes. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. E agora vou chamar a Raquel e a Flávia, né, para nos auxiliar a esclarecer outras dúvidas que recebemos. Bem-vindas, Raquel e Flávia. Boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Mendes e eu sou, junto com a Flávia, uma das gestoras do Sistema de Negociações da Procuradoria, e aqui a gente está para ajudar a responder algumas dúvidas, né, sobre negociação. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Raquel. Eu sou a Flávia, sou também uma das gestoras do Sistema de Negociação da Procuradoria e espero que consiga ajudar vocês com as dúvidas que foram trazidas para a gente. E antes de iniciarmos, né, as nossas perguntas, vamos agora mostrar para você, contribuinte, a nova jornada para o contribuinte pessoa física no Regularize. Flávia, uma pergunta que a gente recebeu de um contribuinte, ele está dizendo que a mãe dele, né, tem dívida, ele quer regularizar e ele não sabe como proceder, né, para poder fazer essa negociação e regularizar a situação com a dívida da mãe dele. Como que a gente pode orientá-lo? Bom, ele tem que acessar o portal Regularize, logar o portal Regularize, né? A mãe dele, no caso, teria que entrar no portal Regularize para fazer a negociação da dívida dela. E a partir do acesso, ele vai logar lá com o CPF da mãe dele, a partir desse acesso vai ficar disponível para ele todas as negociações que estão em curso, tanto as transações, essas por adesão que você citou no começo da nossa conversa, dos editais que estão com prazo aberto para adesão, quanto os parcelamentos, que também é uma opção para quem não faz jus a algum desconto ou ao prazo, enfim. Como as negociações da Procuradoria hoje, elas têm essa característica de conterem aspectos muito pessoais, no sentido de avaliar aspectos de cada um dos contribuintes,
ele vai logar lá e o próprio Regularize vai mostrar para ele quais são as negociações que estão disponíveis para ele no momento, para fazer a adesão. Raquel, uma dúvida que nós recebemos é de uma contribuinte que querendo saber como fazer para renegociar, ver as opções que ela tem, no caso de uma negociação que ela já tem em andamento, né? Como que ela faz para conduzir isso sem precisar desistir anteriormente, né, do que ela tem em andamento. O que a gente pode dizer para ela? É possível, sim, fazer, né, simular uma renegociação de dívida na Procuradoria, né? É uma novidade que foi trazida pelo novo sistema da Procuradoria, que foi lançado em março. Se a dívida for controlada pela Procuradoria, é possível, sim, fazer uma simulação para um novo parcelamento ou para uma nova transação sem desistir da conta atual, tá? Uma dica é você verificar lá dentro do sistema de negociações, como a doutora Flávia colocou, né, se a dívida que está negociada no momento está lá disponível para fazer uma renegociação. Flávia, para a gente falar sobre a possibilidade de negociação com desconto, né, o contribuinte entra querendo saber as opções que ele tem para poder regularizar a dívida dele, o que a gente pode orientar? Para além do que a Mariana já falou sobre os contribuintes cuja capacidade de pagamento lhes permitem a negociação de uma dívida inscrita na PGFN com desconto, é também importante a gente mencionar que algumas inscrições, alguns débitos, por conta das suas próprias características, também têm desconto para serem negociados. São aqueles débitos que a Procuradoria classifica como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Como, por exemplo, os débitos que estão inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos. Para esses débitos, independentemente da capacidade de pagamento do contribuinte, pode haver negociação com desconto. E aí é importante o contribuinte se logar no Regularize e avaliar as opções de negociação que estão disponíveis para ele, porque se ele tem um débito bem antigo, possivelmente esse débito vai ter um desconto maior para ele regularizar a dívida. E também tem a possibilidade de negociar com maior desconto aquelas dívidas que a Procuradoria entende como débitos de pequeno valor, que são aqueles débitos cujo valor consolidado não supera 60 salários mínimos. Para esses débitos, sendo o contribuinte pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, eles podem ser negociados com desconto maior e prazo diferenciado também. Dependendo do prazo que o contribuinte escolher fazer o pagamento, o desconto vai ser maior. Ou seja, quanto maior o prazo de pagamento, menor o desconto. E o contrário também é verdade. Raquel, um contribuinte enviou a dúvida que tentou entrar, fez o acesso, né, pelo GovBR, mas não apareceu a transação com 60 parcelas para MEI, somente mínimas, né, de R$300. E o que a gente pode orientar? Teve alguma coisa em relação ao acesso? Foi alguma outra opção do Regularize? Qual que pode ter sido a situação? Então, Bruno, provavelmente sim. Essa situação geralmente acontece, né, quando a pessoa não loga no Regularize usando o CNPJ do MEI. E aí é preciso que o MEI entre com o CNPJ para que o sistema consiga identificar as condições, né, especiais que estão disponíveis para o MEI, né, que prevê justamente uma parcela mínima diferenciada, né, e essa possibilidade de desconto que já foi mencionado também pela doutora Flávia. Então é uma questão que o acesso vai sensibilizar o restante das informações que vão aparecer, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica, fica o nosso reforço do vídeo ali pelo acesso pelo GovBR quando for pessoa física, né, e pelo CNPJ quando não for, né. Exatamente. Um contribuinte informou que se o contador faz uma transação, né, e aí ele para de pagar logo na entrada, a PGFN cancela essa negociação, tem uma penalidade de 2 anos, não tem? Como que é essa dinâmica? Bem importante essa pergunta, Bruno, e essa é uma dúvida que a gente recebe com bastante recorrência. Se o contribuinte deixa de pagar uma das prestações da entrada da negociação dele, a negociação pode sim ser cancelada pela Procuradoria.
Mas esse motivo de encerramento da negociação não gera o impedimento de 2 anos para uma nova transação. Ou seja, se o contribuinte deixar de pagar uma prestação de entrada, tiver a sua negociação cancelada, ele pode sim buscar conformidade fiscal, aderindo a uma nova negociação, mesmo sem observar o prazo de 2 anos, tá? Como já foi dito aqui pela doutora Mariana, e eu acho até importante reforçar, o que gera o impedimento de 2 anos é a falta de pagamento de uma das prestações de uma negociação, que gera rescisão por inadimplemento da negociação. Essa é a causa legal que faz com que o contribuinte fique impedido de negociar por 2 anos. Desculpa a repetição, mas eu acho importante, porque isso é uma dúvida que é muito recorrente, e o contribuinte que, infelizmente, deixa chegar a uma negociação nessa situação de rescisão por inadimplência, infelizmente toma essa punição, né, essa impossibilidade de negociação por 2 anos, que acaba prejudicando, em última medida, a vida contábil e financeira dele, que não vai conseguir a conformidade fiscal. Não por essa via, pelo menos. Não é caso de desculpar, é de agradecer a repetição, porque a gente está orientando justamente os caminhos, né, para o contribuinte ter as melhores soluções, né, para a dívida, para a regularização das suas dívidas. É isso. Raquel, e um contribuinte perguntou sobre utilização de prejuízo fiscal, né, para dívida de pessoa física, né, de como funciona essa transação, como é que funciona para a aplicação disso nesse caso? Então, Bruno, a utilização de prejuízo fiscal, segundo a legislação da transação, ela acontece apenas numa negociação de transação individual, tá? Então, pessoas jurídicas, né, que se adequam à situação de fazer uma transação individual com a Procuradoria, podem solicitar, nessa negociação, a utilização de créditos de prejuízo fiscal, para ajudar, né, a regularização da dívida. Flávia, o contribuinte fez seu parcelamento, a sua negociação, a sua transação, e ele precisa efetivar, né, a conclusão, né, dessa parcela, dessa negociação. Como que funciona o pagamento em si, a emissão de DARF ou de outros meios de pagamento? Que opções que a gente pode fornecer para eles? Bruno, essa pergunta também é muito pertinente. O contribuinte, a partir do momento que ele cadastra a conta dele, agora, pelo novo sistema de negociação da Procuradoria, o DARF vai ser emitido, o DARF emitido vai direto para a caixa postal dele. Então, ele vai consultar a caixa postal dele e já vai estar lá o primeiro DARF de pagamento daquela prestação. Ele vai poder já fazer o pagamento. É bom lembrar que todo DARF, ele tem uma data de vencimento, e a data de vencimento é o último dia útil de cada mês. Então, ele vai lá e faz o pagamento e a negociação dele vai ficar regularizada. Ah, mas eu não posso emitir os DARFs todos de uma vez só? Até pode. Se você quiser pagar tudo de uma vez só, você pode. Porque se você emitir o DARF naquele momento, todos eles vão sair com vencimento do último dia útil daquele mês. Eu tenho que estar sempre logado no Regularize para emitir os DARFs? Não precisa. Se você tiver o número da sua conta de negociação, você pode entrar no Regularize, na área não logada, e ali você consegue emitir o seu documento de arrecadação. E o débito automático? Eu posso colocar a minha conta em débito automático? Pode. A partir do pagamento da segunda prestação, porque a primeira prestação tem que ser paga através do DARF, daquele documento que vai para a caixa postal do contribuinte. Mas a partir da segunda prestação, você quando vai cadastrar a conta, você já coloca lá que você é optante do débito automático, e a partir da segunda prestação, todas elas vão ser debitadas automaticamente da conta bancária que você informar. É importante frisar que, para que o débito automático aconteça, a conta precisa ter um saldo suficiente, senão o pagamento não vai ocorrer. E também é importante que a conta de negociação e a conta bancária sejam da titularidade da mesma pessoa, sob pena de não haver o reconhecimento
e, por consequência, a negociação do contribuinte ficar inadimplente. Então, é bom tomar cuidado com isso, né? Mas, fora essas observações, é possível, sim, o cadastramento do débito automático no momento do cadastramento da negociação, da criação da conta. E antes de seguir para a próxima etapa da nossa roda de conversa, agradecer a vocês, Raquel e Flávia, por tantos esclarecimentos e orientações para os nossos contribuintes. Obrigada, Bruno, é sempre um prazer conversar com você e agradecer essa oportunidade de conversar com o contribuinte também, que a gente trabalha, nosso motor é o contribuinte e a conformidade fiscal, e a busca pela conformidade fiscal. Obrigada. Muito obrigada, Bruno, pelo espaço para a gente poder, né, falar sobre esses questionamentos que são tão importantes. Boa tarde a todos. Então, pessoal, agora nós vamos seguir para a nossa próxima etapa, né, de dúvidas e esclarecimentos, né, das questões que vocês enviaram, e dar as boas-vindas à Joana e à Ana Carolina, que estão aqui para nos auxiliar. Bem-vindas. Então, muito obrigada, Bruno. Eu sou Joana Araújo, coordenadora nacional do atendimento da PGFN e ainda uma das gestoras do portal Regularize. Obrigada, Bruno, também pela oportunidade de a gente esclarecer aí. Eu sou Ana Carolina Souza, sou gestora também do Regularize. Obrigada pela oportunidade aí. Bem-vindas novamente. E para a gente já iniciar com uma pergunta, Carolina, o contribuinte nos fez a pergunta sobre o CNPJ estar bloqueado junto à PGFN, como desbloquear, né? O que a gente pode orientar? O que é que esse bloqueio pode significar? Bem, a Procuradoria, na verdade, a situação de um CNPJ estar ativo ou inativo, e isso está atrelado ao comportamento da Receita, né, que pode inativar CNPJs a partir de algumas situações específicas. Na Procuradoria, normalmente, quando a gente recebe essas dúvidas do contribuinte falando em bloqueio, a gente associa muito as negociações. Então, o contribuinte chega e diz, olha, meu CNPJ está bloqueado, eu não estou conseguindo negociar, né? Vários são os motivos pelos quais isso pode acontecer. Então, existe, por exemplo, uma situação específica de quando uma inscrição é selecionada para protesto. Se essa inscrição é encaminhada para protesto, há um período dentro do qual o contribuinte não vai conseguir enxergar essa inscrição na base das possibilidades de negociação. Então, ele pode entender que está tendo um bloqueio. Uma outra situação que também é sentida pelo contribuinte como bloqueio é a situação que a Mariana, a Flávia já trouxeram aqui, né, da própria existência de uma transação anterior que gere uma vedação a uma nova adesão por 2 anos. Então, nessa situação, o contribuinte também não consegue fazer uma transação. Lembrando que, nesses casos, ele vai conseguir fazer outras negociações, como o parcelamento da Lei 10.522, mas para a transação, ele fica bloqueado. Outra situação também que pode atrair esse bloqueio é o fato de haver uma regra específica numa negociação. Por exemplo, há uma previsão, né, para que no edital atual, de que a gente não negocie créditos inscritos a menos de 90 dias, há um marco para que a gente possa negociar essas inscrições. Essa é uma situação que também impediria a negociação, o contribuinte pode traduzir isso com essa expressão, estou bloqueado. Aproveitando até a sua menção, né, ao protesto, uma outra pergunta que a gente recebeu foi sobre isso, né? A contribuinte nos enviou assim, recebi uma notificação do cartório de protesto, e agora, consigo regularizar? Qual é o procedimento que ela deve seguir? Perfeito. Quando o crédito ele é encaminhado para o tabelionato, para o cartório, né, para fazer a lavratura do protesto, o cartório recebe essa informação e notifica o contribuinte. A partir daí, o contribuinte ele vai ter um prazo dentro do qual ele só consegue regularizar perante o cartório. Então, ele vai ter ali, que a gente chama de tríduo, que é o período em que o contribuinte tem que buscar o próprio cartório para fazer o pagamento da dívida. Nesse período, ele não consegue negociar sua dívida perante a Procuradoria. Mas, ultrapassado esse prazo, né, caso o contribuinte não tenha regularizado ainda perante o cartório, as dívidas voltam a ser elegíveis para uma negociação dentro da Procuradoria. E aí, ele vai regularizar a dívida aqui, seja pagando, seja parcelando, mas lembrando que, nesse caso, como o protesto já foi lavrado,
são devidos os emolumentos. Então, o contribuinte tem que lembrar que regulariza a dívida aqui nessa situação, mas precisa buscar o cartório para fazer o pagamento das custas do protesto perante o cartório. Aí sim, ele vai estar totalmente regularizado, inclusive com a baixa do protesto efetivado. E mais uma dúvida referente nessas regularizações. Aí, Joana, a gente recebeu do contribuinte como que ele faz para regularizar um CNPJ MEI. Qual que é a orientação, né? A gente até orientou mais cedo sobre a questão do acesso, né? Para poder até ver as opções de como encontrar as melhores condições, mas como que eles procede essa regularização? Excelente pergunta, Bruno. Inclusive, esse mês de maio também há a celebração do Dia Nacional do MEI, né? A gente tem várias ações em parceria com o SEBRAE para comemorar e para auxiliar esse MEI em relação à regularização dos tributos. Bem, respondendo à pergunta, pelo que eu entendi, esse seguidor aí, contribuinte, ele está numa situação de irregularidade. Então, o primeiro passo para ele é colocar em dia tudo que ele está devendo lá no âmbito da Receita Federal, e se ele tem dívidas também que estão inscritas em dívida ativa da União, ele tem que acessar o portal Regularize para fazer a negociação ou o pagamento dessa dívida que está na PGFN. Mas uma dica muito boa é que ele acesse lá o portal do empreendedor, onde ele vai ter a visualização, primeiro, das dívidas que ele tem lá no âmbito da Receita e também as dívidas da PGFN. Mas essa negociação em relação à dívida que está inscrita deve ser feita no portal Regularize. E lembrando que há uma dúvida muito comum do MEI, que é acessar o portal Regularize por meio do seu CPF, né? E aí, se ele fizer isso, ele vai conseguir identificar a dívida dele, porque muitas vezes ele é corresponsável dessa dívida do CNPJ, porém, os melhores benefícios para a negociação, com os melhores descontos, não serão exibidos, porque eles são específicos para quando ele acessa via CNPJ, falando aqui mais uma vez, porque é algo muito comum. E outra dica de ouro, para finalizar, é a parceria que a PGFN tem com o SEBRAE, né? O SEBRAE já há muitos anos faz o atendimento do MEI na sala lá do empreendedor, então, muitas vezes esse contribuinte, esse público, ele não se sente tão à vontade, né, de ir até a unidade da PGFN, porque ele tem um acolhimento ali muito mais imediato em sua cidade, em relação ao SEBRAE. Então, utilizem também esse canal de atendimento, que é um parceiro estratégico da PGFN, sem afastar, é lógico, todas as nossas unidades que estão aí de portas abertas, com atendimento diário, todos os dias, né, conforme o horário estabelecido no site da PGFN, para atender o MEI. E muito obrigado a vocês, Joana, Ana Carolina, sobre esses esclarecimentos, para a gente celebrar esse Dia Nacional, né, do Respeito ao Contribuinte, com as melhores informações para facilitar a sua regularidade fiscal na dívida ativa da União. Então, parabéns aí pela iniciativa. Então, antes de finalizarmos a nossa roda de conversa, do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, agradecemos o envio das suas dúvidas, que nos ajudaram a reunir rede de conteúdo para você, e nos despedimos com um vídeo sobre os canais de atendimento da PGFN. Pessoal, antes de encerrar, a PGFN queria homenagear todos os contribuintes desse Dia Nacional e queríamos deixar as portas abertas das nossas unidades e dos nossos canais de atendimento, de todas as nossas redes sociais, para que vocês possam tirar as suas dúvidas, nos procurar caso tenha algum problema que necessite de solução. Estamos aqui à disposição e prezamos muito por esse diálogo e por essa parceria. Se inscrevam então nos nossos canais para ficarem ligados em todas as novidades. Então, confira os nossos canais de atendimento e até a próxima.